E Sim. nesse ela Vocês falou, assistiram não. o Garoto Exemplar? Sim. Sim. Né? Que tem até O o documentário. pesadelo americano. Saiu um documentário na Netflix É. de um caso que Parecido? tinha ficado. Não é parecido, mas a polícia queria vender que era. A gente tá falando como a polícia foi perspicaz. No Exato, outro, ela vai foi- contar como a foi polícia foi terrível. ineficiente. Então, saiu esse documentário, chama Um Pesadelo Americano, na Netflix. Que é um casal, eles estavam namorando há um tempo, só que eles se conheceram assim que o cara tinha terminado um noivado. Então, assim, ele ainda tava meio balançado com a ex e tal. Aí, uns 7 meses de namoro, ele meio que voltou a mandar mensagem pra ex. Tá. Então, eles estavam conversando, e aí essa namorada atual pegou, falou que queria um tempo. Aí ele ficou mal, eles tentaram se reconciliar e tudo. E aí, um dia ela foi na casa dele pra eles conversarem, né? A atual. A atual. Ele conseguiu convencer ela para os dois voltarem. Falou, não, vai ficar tudo bem. Acho que a gente precisa... Vai ter que fazer várias coisinhas aí no relacionamento para funcionar, mas vamos tentar de novo. E aí eles foram dormir. Eles beberam um pouco de cerveja, comeram pizza e tal, foram dormir. E aí nessa madrugada... Não, aí tá. Aí no dia seguinte, nenhum dos dois apareceu pra trabalhar, ninguém sabia o que tinha acontecido. Era umas 11 horas da manhã, o namorado ligou pra polícia pra falar, olha, a minha namorada foi sequestrada no meio da noite, de Cara. madrugada, eles levaram ela, e aí perguntaram, nossa, mas por que Só que a voz, do jeito que ele fala... Ele tava muito tranquilo. Ah, Ele tranquilo. tava assim, olha, ai, minha namorada foi sequestrada. E, tipo assim, parecia que ele não se importava, sabe? Ele falou, Você fala, como assim? muito tranquilo. Mas quando? No meio da noite. Mas era eu 11 acho da que manhã. Eu acho que era 1 da tarde, uma coisa. É. Mas já faz 12 horas isso. Ele Ele falou assim, que eu tava amarrado e eu só consegui me Como desamarrar ele se desamarrou agora. com lacre? Então, mas você Não viu que os contam sequestradores deixaram uma tesoura pra ele se Ah. desamarrar, né? Ah, tá. Então, aí qual que foi a história dele? Aí eles foram até a casa pra ver, não acharam nada, só que tinha algumas coisas estranhas. Tipo, no lugar onde ele tava na sala, tinha uma fita vermelha no chão, meio que marcando Fita um adesiva? espaço. Uma Tinha fita uma- adesiva Tinha vermelha. uma câmera e você tinha um limite por onde ele E podia uma andar. câmera Ah. apontando. Aí no lençol do casal, eles acharam um pouquinho de sangue, assim, coisa bem pouca. E aí tinha mesmo os lacres, mas não tinha nenhum sinal de que alguém arrombou a porta nem nada. E aí ele foi até a delegacia pra dar para essa entrevista, né, pra falar o que tinha acontecido. Ele disse que os dois estavam dormindo, que alguém invadiu a casa, que era um homem vestindo uma roupa de mergulho. Começa a ficar cada vez mais estranha, bizarro né, o a negócio. história. E aí ele falou que na verdade ele falou que era mais de uma pessoa, né? Mas que eles entraram e aí eles falaram que aquilo era um sequestro, colocaram óculos de natação nos olhos dos dois, que tinha uma venda preta pra eles não enxergarem Eles são nada. acordados com uma luz piscando, Isso, uma uma luz lanterna piscando. piscando na cara. Ele falou que viu lasers e que um dos caras tinha um taser também. E também colocaram um fone de ouvido no ouvido de cada um deles, com instruções. Então, essas instruções primeiro começava com uma música meio com sininhos ao vento, sabe? Bem tranquila. E falava, olha, a gente vai amarrar vocês, depois vocês vão tomar um sedativo. E explicava o passo a passo do que eles iam fazer. E aí, eles pediram primeiro pra Denise, que era a namorada, amarrar o namorado com aqueles lacres, assim, que você coloca no pulso. Aqueles enforca-gato. Não Isso. fale isso. Não gosto também dessa palavra. Mas enforca eu sei gato. que é a opinião, É mesmo, né? é É a lacre, palavra popular. lacre. Todo mundo fala enforca-gato. Fala, Mas por quê? Porque... Porque Nossa. as pessoas usam isso pra enforcar gato. É sério Para. mesmo que Não, usa? não é possível. Claro que sim. Claro que não. Até Acho que nem hoje. dá, é as pequenininho. pessoas são muito ruins. Nem dá, o Ah, negócio dá. não tem essa... Não, você tem lacres desse tamanho. Ah, é? Não, tem. sempre eu peguei aqueles pequenininhos, que é pra fio. Não, pra... tem uns Ah, maiores. Tem de tudo que é tamanho. E Como você chama vai... sem ser enforca-gato? Lacre, eu falo lacre. É o lacre. É, né? É o lacre. Tá. Um E lacre você de pode ir plástico juntando um ali. lacre no outro. E você faz Verdade, uma verdade. coisa. É. E aí ela fez isso, e aí, de acordo com o namorado, foi isso que aconteceu. Ela fez nele... Ela fez nele, e aí ele tomou o sedativo. Eles Tá. dão a história pra vai ficando ele cada tomar. vez mais maluca. E aí ele toma, e aí ele falou que ele escutou eles levando ela com um carro, indo embora, Carro fechando dele. o portão. E aí ele apagou. De acordo com ele apagou. Aí ele acordou no dia seguinte, aí ele viu que tinha tesoura ali pra ele cortar o Cortou. lacre dele mesmo. E aí que ele ligou pra polícia. E ele não Depois, podia ligar. Ele tinha que fazer, ele tinha que pagar $15 mil. Ele recebeu um e-mail desses sequestradores falando que eles tinham levado a Denise, que se ele quisesse ela de volta, ele tinha que pagar $15 mil pra ele dar um jeito no banco. E aí não ele ligar pra... E não ligar não ligar pra polícia porque eles estavam observando com aquela, Com aquela câmera. Sim.
tudo que ele fosse fazer. E aí ele falou que ele ficou... Na verdade, ele falou isso só depois, nessa primeira versão até que não. Mas aí ele falou que ele ficou com medo, que ele ligou pro banco dele perguntando se ele podia retirar o dinheiro porque ele queria comprar um barco. Ele conseguiu... não podia falar que era pra um sequestro. Ele consegue $3 mil. Sim, só que aí começou a ficar mais estranho, porque roupa de mergulho, óculos de natação, comprar um barco... É porque ele mora numa marina ali perto também, né? Sei lá. Esquisito. É, muito esquisito. Até pra pessoa estar de roupa de mergulho, tem que ter água perto, né? Com certeza. Porque se ele chegar Piscina, sei lá, em Higienópolis, ele não vai na rua em Higienópolis, vão falar o louco. Apesar de que Higienópolis tem muitos andando. Então ia ser só mais uma pessoa ali da fauna que nós temos. Você na Praça da Sé, não tem como. Ninguém ia perceber nada. Não, ele ia passar tranquilo. E aí o policial que tava ouvindo, o cara já tava assim, com certeza ele fez alguma coisa com ela, matou ela, se arrependeu no dia seguinte. Né? Ele fechou a investigação. Ele já decidiu que era isso. Certeza que matou ela, se arrependeu, quis inventar uma história. E tem um detalhe interessante. Ele fala, eles vão me ligar 1 da tarde. O sequestrador. E a polícia coloca o celular no modo avião. Tira o celular dele. Eles não ouviam... Porque pra polícia... Ele já tinha... O problema... Era ele o culpado. Decidiu que ele tinha fechado... Ele falou, você matou ela tá morta. E era o que a gente entra naquilo, que sempre o namorado, o marido é sempre o principal suspeito, né? E aí eles inventam, né? Fala, tá cheio de sangue na sua casa. Exato. Eles estavam tentando fazer de tudo pra ver se ele confessava alguma coisa, mas ele mantinha aquela história. E eles história. buscando o corpo, porque a menina tinha morrido. As buscas não eram mais dela viva, era procurando um corpo. Vai no lago, lá que tem, nessa lagoa, essa lagoa. Sim. E aí, tava tudo muito estranho, o caso já tinha ido pra mídia, né? Todo mundo falando disso, cadê ela? E todo mundo culpando ele já. A família também dela tava devastada, assim. E aí, 48 horas depois, ela apareceu na casa de praia da mãe dela. Não, na casa do pai. Não era da mãe? Não, 600 quilômetros. Era 600 era onde ela tinha nascido. A casa onde ela viveu a infância. E aí ela apareceu. E o vídeo de ela chegando... O que tem naquela mochila? Por quê? Ela chega com a bolsa com dela. Com óculos escuros, o cabelo do lado assim. Tranquila, andando. Mas que muito mochila estranho. é aquela? Por quê? Ela não é bolsa, ela tem uma bolsa, ninguém me fala o que tem naquela bolsa. Ela chega com uma mochila. Super tranquila e bate na casa do pai. E aí o pai não tá em casa. Não, porque você foi sequestrado. Por que você chega com uma mochila? E aí você faz uma malinha? É mesmo, né? Não faz Vou levar uma troca de roupa. Ela tá com uma bolsa e com uma mochila. E o Marcelinho Carioca atrás. Mais ou menos. Você não viu essa chegando, hein, Paquito? Essa você não esperava, hein? Isso boa. E aí, quando ela ligou pro pai dela, porque o pai dela não tava em casa, ela foi pra um vizinho. Aí o pai tava na cidade dela, buscando ela. Tentando ajudar nas buscas. Esperando a filha morta. Aí o pai mesmo ligou pra polícia e falou, minha filha tá na casa da vizinha, vai lá, tal. E a polícia já foi também, achando que era um esquema dos dois, o sequestro. Porque aí eles perguntaram pra ela o que aconteceu e ela começou a falar. Ela contou a história muito parecida com a do namorado. Batia muito o que os dois tinham falado. Não falava tudo não falava tudo. Só que ela tava também muito nervosa, né? Ela tinha acabado de sair de um sequestro. E aí os policiais pressionando, querendo que ela vá pra delegacia. E ela não tava querendo a princípio, né? Ela até contratou advogados. Onde era o cativeiro? Eu não sabia. Então, depois sim. Tá. Só que ela quis antes contratar um advogado. E isso foi mais suspeito ainda pra polícia. Porque se ela não tem culpa, se ela foi sequestrada, por que ela tá querendo contratar advogado, né? Proteger o quê, né? E aí, ao mesmo tempo, o caso também foi pra mídia falando da garota exemplar. Porque um ano antes tinha passado Garota Exemplar. O próprio policial perguntou pro namorado, você já assistiu Garota Exemplar? Eles tinham certeza que o casal tinha feito tudo isso pra aparecer. Só que aí, ainda assim, ficava aquilo. Por quê? Por que Porque eles iam lançar um livro, eles não eram atores. E os dois eram fisiculturistas, fisioterapeutas no hospital. Tá. E eles não iam ganhar dinheiro com isso, não iam ganhar nada, né? Não e um detalhe, a ex-namorada dele, porque o FBI já tem o negócio da ex-namorada também. Eles fazem teste de mentira no cara, o cara ele não passou, inclusive. Ele não passou? Mas depois você viu que no final mostram que ele estava inconclusivo? Inconclusivo. Só que pra ele falou assim, é o seguinte, você não passou. Você tá mentindo. Onde tá o corpo dessa namorada? Que eles tinham certeza. E aí, o que acontece? O namorado falou que quando o sequestrador tava na casa, ele falou assim, era pra ser a Andrea, que é a ex dele. Mas como a Denise tá aqui, a gente vai levar ela mesmo. E aí, depois... E aí, então, aí... E o cara do FBI começa a namorar essa Andrea. O quê? Eu não vi
Tá lá no documentário. Que doideira. Mas você sabe uma coisa que eu fiquei muito irritada? Porque você imagina que você começa a namorar um cara que já tá meio assim balançado com a ex, aí vocês decidem voltar, e aí você é sequestrada e era pra ser a ex. Eu não quero nem ser você. Mano, não é possível. E não era pra ser você. Exato. Mas já que é tu, vai tu mesmo. Cara, eu queria mesmo era a outra. Aí você fala assim, bom, todo mundo aqui tá querendo a outra. Não, o sequestrador queria a outra. O namorado queria a outra. Sequestrador é boa. E devolve ainda, né? Eu não tinha pensado por esse olhar. Pois é, você viu? Fica também a dica, gente. Não namora a gente que acabou de terminar. Principalmente se levou o pé na bunda, que foi o caso dele. Exato. Principalmente se ainda tá meio balançado com sentimentos. É foda. Não faça isso com você. E aí, a Denise, quando ela conseguiu o advogado, ela contou pra ele que ela tinha sido abusada pelo cara. E ela não tinha falado isso pra polícia. Pro namorado ou pelo sequestrador? Pelo sequestrador. Só que aí o advogado convenceu ela a fazer um exame, né? Agora, ainda que tava recente. Só que a polícia falou, tá bom, a gente faz o exame, mas primeiro ela vai ter que vir aqui depor, falar o que aconteceu. E aí ela não teve alternativa, ela foi lá, e aí ela contou a história toda, a versão dela. Ela disse que aconteceu aquilo mesmo, que ela teve que amarrar o namorado, que ela também teve que tomar o sedativo, e que ela foi com ele dirigindo pra algum lugar, que ela achava que era meio que num bosque, alguma coisa assim, tinha uns cheiros de pinheiro e tal. E aí, quando ela chegou na casa, ela acordou desse sedativo que ela tava, o cara tava escutando uma música, que ela até gostou da música. Uma música francesa eletrônica. Ela falou que é muito boa, por sinal. E ele tava fazendo coisas normais, fez café da manhã pra ela comeu, tomou banho. E eu levava ela pro banheiro. E viu o rosto normal então, do cara. Não, a princípio não. Ela sempre com aquela máscara de óculos de natação com preto, assim. Só que ele conversava muito com ela. Então ele falou que ele participava de uma empresa que sequestrava pessoas por dinheiro. Que ele era ex-militar. Ele falou isso também muitas vezes. E que ela ia ficar presa por 48 horas e que depois ele ia soltar ela. E aí, depois eles conversando... Daí rolou isso. Daí ele falou assim, só tem um problema. Eu não tenho nada que me garanta que você não vai ser solta e ir direto pra polícia. Então, eu vou precisar transar com você, filmar. Eu vou te gravar transando. E se eu ver que você foi pra polícia, a gente vai jogar na internet. E sempre falando no plural, como se fossem mais pessoas. E depois aparece aquele boneco lá. Será que era ele? Ficava andando com aquele boneco? Bom, a gente vai chegar... Peraí. Porque as pessoas são... São muitas coisas. Não, e as pessoas são muito doidas. E aí, ela contando isso. Ela contando isso. Tá. No começo ela não conta porque ela tá com medo desse vídeo. E também porque eles falam, a gente tá de olho na tua família. Na família dela. Se você sair e contar pra polícia, a gente mata todo mundo. Ela tem medo, mas depois ela acaba falando. E aí ela vai, eles filmam, aí depois passa um tempo e ele fala, nossa, essa gravação não deu certo, a gente vai ter que gravar de porque novo. Não parece que você tá querendo, você tem que Você vai ter que parecer que foi consensual. Putz. Deixa 2 taças de vinho e 2 vodkas. Assim. Exato. E aí a polícia também usou isso contra ela como se ela realmente estivesse planejando tudo, porque ela bebeu o vinho, né, E aí ela vai, eles conseguem gravar tudo, aí passa as 48 horas e aí ele decide deixar ela... Na verdade, ela fala, se você puder me deixar ali na casa onde eu morava, né? Agora eu não lembro por que eu acho que ele sugere. Pra onde vai? Porque eu acho que ele queria deixar em algum lugar e ela fala, se pudesse tem que ser longe. Agora eu não lembro como é que ele chega até a casa do pai dela, né? Porque já que ele queria a Andréia, ele devia estar sabendo mais da Andréia do que da Denise. E aí foi isso. Daí ela foi solta e essa foi a história dela. Só que ninguém acreditou. Nada. E eles iam ser processados por... Mentir. Tipo... ter usado dinheiro público. Sim. Exato. Então, porque daí começou essa polêmica. Tipo, eles estão gastando dinheiro público nas buscas pra ser tudo uma farsa. E a imprensa detonando. A garota exemplar da vida real. Garota exemplar da vida real. E ainda tinha, tipo, ela também era loira, também tinha um físico ali parecido com a menina do filme. Então ficou muito essa história. Até 2 meses e meio depois. Não, e eles iam ser processados. O FBI em cima vai dizer, eu vou te pôr na cadeia. E assim, imagina o medo dos dois, né? Com tudo que tava acontecendo. Com a pessoa solta, né? E aí, passou 2 meses, aconteceu um caso muito parecido com o deles em outra casa. Em uma outra cidade próxima, em outra casa. Só que aí a pessoa que tentou também sequestrar os dois e tal, o cara conseguiu bater nele, foi conseguiu o pai, confrontar. Né? Era o pai, a mãe tinha uma menina jovem, ele queria pegar a menina jovem. E aí, quando ele fugiu, ele esqueceu o celular. Deixou o celular cair lá na casa. Então, eles conseguiram levar o celular como evidência. E aí, eles rastrearam o celular até essa casa aí, que era a casa onde ele tinha levado a Denise. Nossa. E aí, quando eles chegaram na casa, eles se depararam com um cara
que tinha o mesmo físico do namorado da Denise. Porque eles descobriram que o celular que tava mandando mensagem pro namorado era aquele celular que você compra descartável. Sim. Só que quando eles viram as gravações da câmera de segurança da loja onde ele comprou, parecia ser o namorado. Então aí que eles estavam achando que era tudo uma farsa mesmo. Só que aí eles viram que esse cara que tava na casa tinha um porte parecido com o dele. E lá dentro eles encontraram roupa de mergulho, os óculos de natação. E um dos óculos tinha um fio de cabelo loiro. E essa casa nova que ele tentou invadir não tinha ninguém loiro. Só podia ser o cabelo da Denise. Então foi aí que eles falaram, isso tem uma coisa até, tem uma parte boa pra chegar nisso, que é aquela policial. Tem uma policial, uma mulher, que ela resolve se debruçar sobre esse caso. Só que eu achei estranho, como é que ela não tinha ouvido falar dessa história da Denise, que foram 2 meses antes e pegou os Estados Unidos inteiro? Mas beleza, ela não via televisão. Não é? Você tem que chegar nesse conceito. Aí ela pega e ela entra nessa investigação e ela começa a desenhar quem é esse cara. Como é que chega? Aí ela consegue puxar um background dele, que ele violentou uma mulher numa outra casa antes, que ele entrou, estuprou a mulher, ainda depois ficou falando pra ela, olha, você devia ter um cachorro, você devia se precaver melhor, porque você tá muito fácil pra poder entrar e te estuprar, praticamente a culpa é tua, que todo mundo vai entrar e te pegar aqui. E ele já tinha atentado na rua, praticamente da casa do Aaron lá e da Denise, ele ficava tirando foto das pessoas pela janela, era tarado, não sei das quantas ele já ali. tinha passagem, né? Ele tinha aquilo. E aquele fio de cabelo amarelo, loiro, incomodava muito essa policial, porque falava assim, de quem é isso daqui? Isso aqui é uma outra vítima. E aí ela começa a pesquisar, e um cara indica a garota exemplar da vida real, ela pesquisa e vê. Quando ela vê a Denise, fala assim, só pode ser dela. Esse fio era dela. Então prova que tudo aquilo que eles falavam era verdade. E ele andava com um boneco. Ele tinha um boneco. Quem? Esse cara, esse doido, o tarado. Ele tinha um boneco, o sequestrador. Eu acho que ele usava esse boneco como se fosse amiguinho dele para os outros acharem que tinha mais um. Porque aí o casal, até hoje eles afirmam, eles falam, não, a gente não acha que é só ele, a gente acha a sensação de ter mais um. Mas eles têm esse certeza boneco? que tinha mais alguém. Só que a polícia nunca encontrou outra pessoa. E eles conseguiram provar, assim, o cara... E o cara nunca falou que tem outra pessoa? Não, ele falou que era E ele só e aí o que acontece? Quando a Denise começa a contar a história, que ninguém acredita nele, esse sequestrador fica puto e fala o seguinte, não, coitada, eu ia sacanagem com ela. Ele começa a mandar para a polícia e para a imprensa foto da arma que eles falavam, contando que... Ele pediu até pra Denise, enquanto ela tava lá em cativeiro, pra ela gravar um áudio falando que ela tá viva. Aí ela fala uma informação muito pessoal dela, tipo, o primeiro show que ela foi na vida, que inclusive o Aaron, ele confirmou a que prova era de isso. vida que chama. E também ela fala de uma notícia que tinha acontecido naquele dia. Teve um acidente nos Alpes. Ela fala, hoje aconteceu esse acidente nos Alpes, pra mostrar que aquilo pessoas. não é antigo. Então aí, quando eles receberam essa gravação, eles falaram, bom, ela não tá morta, porque eles estavam tratando como se fosse encontrar um corpo, né? Mas não tinham certeza que era dela, daí falaram que era dela, quando ela chega depois andando. Então, essa policial foi fundamental. Enquanto você tem os policiais ruins, que inclusive o policial ruim ganhou honra ao mérito do ano como melhor detetive do ano. E ele falou uma frase muito absurda, porque ele foi perguntar pra mãe da Denise se ela já tinha sido abusada em algum momento antes na vida. E aí ela confirma que sim, que teve uma vez, quando ela foi no acampamento e tal. Ele falou, então, essas mulheres que são abusadas, elas buscam essa emoção de novo. Então ela pode estar fingindo pra... Não, assim... E hoje ele nega, né? É muito interessante, o documentário mostra também as mulheres abusadas, como elas eram desacreditadas e colocadas numa situação... Por exemplo, aquela outra anterior também... você tem certeza que você quer fazer uma queixa dessas? E para a própria Denise, que foi violentada de novo aos 19 anos, o policial fala, pra que você vai fazer isso com o cara? Nossa. Você vai acabar com ele. Porque nós mudamos. Isso daí é um caso do quando? 2015, 2016? Agora 2015, não lembro. foi. A gente mudou, graças a Deus, muito. Acho que tem que mudar ainda mais. Mas se você olhar... até recente. Se você olhar até ontem... Praticamente, até 2, 3, 4 anos atrás, ainda você ouve esse tipo de coisa, tá? Tem o caso a mulher a mulher que foi violentada, mas também com aquela roupa. Entendeu? E em relações abusivas, que a mãe vira pra filha e fala assim, mas pensa bem, ele não te trai. Vai. Assim, pelo menos ele não te trai, ele não bebe. Né? Ele não bebe. E aquela história, mas o que você tá fazendo com ele pra ele te bater? Ainda existe esse tipo de conversa. E essa série mostra bem isso. As mulheres, elas são muito desacreditadas ali, pelo menos naquela fotografia daquele momento, e naquela região, por policiais homens. Sim. Que vão desacreditar mesmo.
E esse cara poderia ter sido parado muito antes... Se tivessem acreditado, tivessem feito naquele estupro anterior, naquelas coisas todas. E o documentário é interessante porque em vários momentos ali eu fiquei questionando se era real mesmo ou não. Você conhecia a história? Eu não conhecia, eu me neguei a pesquisar, porque tem essa mania. Começa a ver uma coisa real. Já pesquisa, né? Meu marido fala, descobre só você, eu não quero saber. E esses eu tô preferindo, ultimamente tá sendo mais interessante. Mais o Pesadelo Americano eu fiz isso, e o Griselda eu fiz isso. Griselda também. De não querer pesquisar durante. E então eu não sabia, no começo eu falava assim, olha, eu tinha certeza que ela estava mentindo. Até porque tem um outro caso... Tem uma cadência boa de narração, né, de edição. Esse que vocês estão falando chama um Pesadelo Americano. Olha, falamos juntos. Pegar o verde. Tem a da... Ai, que horror. Não, eu tô aqui, ó, verde. Tem o da Sherry Papini, já ouviu? Que ela também ficou conhecida como a garota exemplar da vida real, mas ela realmente fingiu o próprio sequestro. Essa não qual era o motivo? Ela de ficar fingiu. famosa? Então, ela tinha uma família, ela era casada, tinha filhos e tal, e aí, de repente, ela saiu pra correr e sumiu. E aí todo mundo desesperado atrás dela e tal. E ela ficou desaparecida por um tempo. E aí depois ela voltou. Só que ela voltou com uma algema na mão, com uns machucados, umas coisas assim. Foram levar ela no hospital. E aí descobriram que os machucados ela mesma tinha feito em si mesma. Que esse tempo que ela passou fora, ela passou com um ex-namorado. Pediu se podia ficar na casa dele. Pra fingir esse desaparecimento. E assim, eu não sei. Eu não lembro exatamente se foi... Pra dar um choque na família, pra ver se as pessoas... Não, ela era nova, ela devia ter uns 36, menos de 40 anos. Super nova. Super nova, gente. Novíssima, um bebê. Uma criança. É, uma criança praticamente. Acabou de sair da adolescência. E aí, eu não lembro se foi pra chamar atenção ou se era pra algum tipo de valor do resgate que ela queria, agora não vou lembrar. Mas depois ela foi condenada a indenizar o Estado... Pelos Estados Unidos tem isso. Ela ficou presa um tempo, teve que pagar multa e também foi condenada a indenizar. Isso é o quê? Um documentário também? Não, esse caso foi um caso que eu pesquisei. Tá no teu canal. Tá no meu canal. É Sherry Papini o nome dela. E eu lembro que me chocou muito. E aí, na hora que eu tava vendo esse documentário, eu pensei, será que não é mais um de garota exemplar? Porque ela também foi muito garota exemplar na mídia. Muito. Não, e a cadência desse documentário de Um Pesadelo Americano, eu gosto que, se eu posso estar completamente errado, mas eu acho que não. Eu acho que é dos mesmos produtores que eu acho melhor até hoje, que é o Don't Fuck With Cats. Nossa, eu acho que é dos mesmos produtores. Porque ele te leva, se você não souber nada da história, você vai mudando. De opinião toda hora. Você é surpreendido. Eu fiquei em surto. Nossa, cada episódio era um... E aquele que não dá, Um Pesadelo Americano é tipo Don't Fuck With Cats. Você maratona, você não consegue. Mas são 3 episódios de 45 minutos num pesadelo, e você vai, e você tem um plot twist a cada momento. No final do primeiro episódio, que você acha que ela morreu. E ela aparece, porque no primeiro episódio você ainda tá achando que ela morreu. Não, eu toda hora falo assim, não, eles fazem de um jeito, depois, né? Não, eles estão armando alguma coisa. Mas por que eles estão armando? Pra que eles iam ganhar? Aí depois eu achei que ele era a vítima e ela tava armando sozinha. Pra ver se chamava a atenção dele, pra parar com a Andrea. Eu pensei a mesma coisa. Nisso também. Eu pensei... Não, e aí, mesmo, né? Pra não voltar com a ex. E aí, por fim, a ex, a gente nem sabe por que ela tinha sido escolhida, né? Não sabemos. Ele não conta. Foi tipo um surto, talvez ele viu o casal ali, encanou com eles e perseguiu. Eu acho que... Porque as duas vítimas, que seria a ex e essa outra, tinha alguma coisa física parecida? Sim, elas eram parecidas, loiras, então. E trabalhavam no mesmo lugar. Tanto que quando ele termina com... A Andrea termina com ele, ou ele termina com ela, porque eu sei que ela chifrou ele, né? Por isso que é o término. Eles eram todos colegas de trabalho, porque são os 3 fisioterapeutas. Entendi. E aí talvez ele nem deve ter percebido que trocou a namorada. Não soube que acabou com uma, porque ele acabou com uma e engatou na outra. Que também não se faz isso, gente. Acaba com uma. Dá um tempo, deixa o coração partido. Fica bem primeiro. Pode até dar uns beijos, mas não pega, ninguém não casa. Imagina sua nova namorada ser sequestrada no lugar da antiga, sem querer. Foda. Não, assim, vai que além de tudo vai sequestrar a pessoa errada. Não dá. Então, eles eram parecidos. Ele não sabia que ele... Acho que foi meio que um erro de cálculo. Porque ele ficava investigando a vítima. Ele observava, né, eles. Ele tem todo aquele modus operandi. E ele era realmente um cara que era
do exército americano, ele era um ex-mariner da americana, se não me engano, e tinha uma coisa interessante, ele era um advogado de pessoas de fora do Brasil, como é que é? Imigrantes? De imigrantes, era para deixar legalizados os imigrantes. Ele dava muitas entrevistas. Quando a Denise vê a entrevista dele, que mostram, ela reconhece a voz. Então, assim, o cara tava ali, né? Tava ali o tempo todo. E ele vigiava eles com um drone. O Aaron até lembra um dia que viu um drone na janela de casa, mas ele não pensou, né? Você não pensa, tem alguém observando. Achou que era alguém brincando, né, com o drone, mas ele ficou umas 3 semanas pra ver a dinâmica da casa também, né? Por onde ele poderia entrar. E um super spoiler, eles casaram. Quem? O Aaron e a Denise. Com a nova. A véia ficou lá. Ele não voltou com a ex. Não voltou. A ex a gente só consegue ver por uma imagem de câmera de segurança da delegacia. A ex não há nada sobre ela mais. Não. Agora eles casaram, processaram o Estado, ganharam 2 milhões e meio de dólares. Tem 2 filhas. Eu acho que foi até pouco. Imagina? Numa boa foi pouco. Eu acho que ele merecia bem mais.